Então tá, nosso debatedor já deram sua boa noite, chamar também agora o Charles Pereira, já de antemão agradecendo aí a tua disponibilidade e disposição de estar aqui com a gente, Charles, para falar sobre esse jogo Avaí e Goiás, para dar o teu boa noite para a nossa rapaziada aqui. Já vou fazer uma pergunta. Eu estava vendo na campanha do Goiás esse ano que ele vinha de uma sequência boa no estadual ali, acho que foram 13 jogos sem derrota, né? Mas nos últimos 6 a maré virou. O Goiás, né, não vence a 6 jogos desde a semifinal do estadual, né? Então a semifinal estadual, final contra o Atlético, 2 jogos da Série A e mais o da Copa do Brasil contra o Red Bull. O que aconteceu com o Goiás? Por que o time vinha bem e de repente agora não tem conseguido os resultados? Uma boa noite. Boa noite para você, Felipe. Boa noite para a Fernanda, para o Fabrício, para todo mundo que nos acompanha aqui. Um abraço para toda a torcida do Avaí. Olha, é uma pergunta que o torcedor busca essa resposta aqui dentro do futebol goiano. O Goiás começou de forma muito forte o campeonato goiano, tropeçou ali na primeira, segunda rodada, depois emplacou uma sequência de bons resultados, com o ataque funcionando, defesa funcionando, a torcida abraçando o time, o ano de volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, tudo se desenhava, conspirava a favor. E aí, no meio dessa fase boa, veio a contratação do Paulo Autuori, que chegou aqui para assumir o futebol do Goiás e logo de cara indicou o Bruno Pivetti como técnico da equipe. E os resultados continuaram aparecendo. O Goiás estreou na Copa do Brasil, passou pela primeira fase, passou pela segunda fase, eliminou, inclusive, um clube catarinense na segunda fase, que foi o Criciúma, aquele jogo único aqui em Goiânia, venceu pelo placar de 1-0, se classificou como um time de melhor campanha na primeira fase do Campeonato Goiano. Só que após o primeiro jogo da semifinal, onde o Goiás vence por 2-0 o Iporá no interior, vem o segundo jogo em Goiânia. E aí perde o jogo para o Iporá, mas por conta do regulamento, o Goiás tinha um saldo de gols melhor nesse confronto contra o Iporá e acabou se classificando para a final. E aí, de forma inesperada, o Paulo Autuori e o Bruno Pivetti são demitidos no dia seguinte a essa classificação diante do Iporá. Assume o time o Glauber Ramos, que comandou a equipe na reta final do Campeonato Brasileiro da Série B, quando o Goiás conquista o acesso. O Avaí foi outro clube que também ascendeu ano passado para a Série A do Campeonato Brasileiro. E a partir daí o Goiás começa a ter uma queda de rendimento. Além dessa derrota para o Iporá, perde os 2 jogos para da decisão para o Atlético Goianiense, um deles dentro do estádio da Serrinha. A primeira vez que o estádio da Serrinha, que é o estádio do Goiás, o estádio Hélio Pinheiro, recebe uma final de campeonato goiano. Diante do grande rival, o Goiás perde esse título. Imagina o que é para o que acharia a torcida do Figueirense com o Avaí levantando um troféu lá no Orlando Scarpelli. Foi o que aconteceu aqui, o Atlético levantando Já a conquista aconteceu, tá? dentro. Pois é, mas aqui, como a gente sempre teve o Serra Dourada, como palco, as finais sempre foram disputadas no Serra Dourada. E agora, como os clubes estão utilizando os seus estádios, particulares, e vocês há um grande tempo têm os estádios de vocês, a Ressacada, Orlando Scarpelli, aqui não, aqui todo mundo ia para o Serra Dourada. Agora não, agora as finais estão sendo nos estádios dos clubes, então vira e mexe. Isso que acontece aí vai acontecer aqui também, E aconteceu com o Goiás agora, perdeu os 2 jogos para o Atlético, o último jogo no estádio Hélio Pinheiro, lá o estádio da Serrinha, e aí entrou baleado para o início de campeonato brasileiro, toma um sacode do Curitiba, 3-0, jogou bem contra o Palmeiras. E aí, entre o Curitiba e o Palmeiras, sai o Glauber Ramos e é contratado o Jair Ventura. O Goiás montou uma linha de 5. À frente dessa linha de 5 jogadores, uma linha de 4. E só o Pedro Raul jogando como atacante. Conseguiu segurar o Palmeiras. Até fez 1-0 e só tomou um gol no apagar das luzes. Ficou 1-1. A torcida até ficou com uma boa impressão. Mas para a gente que acompanha o futebol, a gente já ligou o sinal de alerta. Se o Goiás jogar sempre assim, ele vai ser rebaixado. Porque não tem como o time ser eficiente se defendendo tanto e não atacando.
E ontem, contra o Bragantino, foi uma prova disso, né? O Goiás tentou se defender, mas foi batido pelo Bragantino, que foi melhor, venceu pelo placar de 2-1. Vocês falaram aí sobre o Avaí vai jogar contra um adversário do campeonato dele. É, para mim, a mesma leitura de cá, né? O Goiás está no mesmo campeonato que o Avaí, que o Atlético, que o Cuiabá, que o Juventude, que é aquele campeonato, num primeiro momento, para permanecer. Depois, pode até conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana, porque quem não cai, né, praticamente ele garante vaga na Sul-Americana. A distância é muito curta, né? E eu acho que qualquer coisa de diferente disso para o Goiás vai ser uma surpresa muito grande. Então, né, Charles, a gente aqui está com um treinador que é mais propositivo, que gosta da posse de bola, que gosta, né, do ataque, vamos dizer assim. E o Goiás, então, pelo que tu relatou aí nesses 2 últimos jogos, com o Jair, é completamente defesa. Será que aqui na ressacada a gente vai esperar isso mesmo? Essa é a tônica? Eles vão vir para cá para se defender e dar bola para o Avaí? Ou como eles viram que não deu muito certo, né? É claro que um empate com o Palmeiras a gente não pode dizer que não deu certo, né? Eu acho que um empate para esse campeonato, que inclusive o Avaí disputa, um empate com o Palmeiras é muito certo. Mas é isso que a gente pode esperar na segunda-feira à noite aqui na ressacada, um Goiás esperando o Avaí jogar? Olha, é muito natural que o Goiás utilize esse esquema para jogar contra o Bragantino, como jogou ontem, contra o Palmeiras, como você citou, contra o Flamengo, o Corinthians, o Atlético Mineiro, esses clubes maiores. Mas o torcedor e nós aqui da imprensa imaginamos que o Goiás tem uma postura diferente contra o Avaí, que ataque mais, que não fique tanto na defesa. Eu acredito que ele não vai mudar em relação à estrutura tática com o Jair Ventura. O Goiás jogou contra o Bragantino com 3 zagueiros. Contra o Palmeiras, começou com 2 zagueiros. Só que teve um volante que machucou logo no início do jogo, o Auremir, que inclusive é dúvida aí para o jogo em Florianópolis. E aí ele logo colocou um zagueiro. E gostou desse esquema. Repetiu ele contra o Bragantino. Então, eu até acredito que o Goiás vai ir para a ressacada para jogar com 3 zagueiros na defesa, mas, sabe, imaginando que vai poder atacar um pouquinho mais, porque ele entende que o Avaí, aquilo que você destacou agora há pouco, é o time do campeonato dele e ele precisa vencer, porque ele está dentro da zona do rebaixamento. O Avaí ele venceu o primeiro jogo, né? Perdeu o segundo, mas está fora da zona do rebaixamento. O empate para o Goiás em Florianópolis, por mais que seja um resultado fora de casa, né, mas é um resultado que vai mantê-lo ali no Z4. Só Fabrício. Desculpa aí. Historicamente, né, chega para nós aqui que o Goiás nunca teve tantos problemas financeiros, assim como a gente vê em outros clubes, né? Sempre foi um clube com um poder financeiro, claro, dentro das condições dele, mas bom, não tem grandes dívidas, é o que chega para nós. Eu quero saber se isso é verdade mesmo, todo o orçamento do ano do Goiás, né? Ele é utilizado para o futebol, ou se o Goiás ainda tem grandes dívidas que precisa deslocar parte desse orçamento para pagar as dívidas do passado. E já emendo também, né? Nessa onda toda de SAF, aí no Goiás se fala disso, né? Ou não, isso é uma coisa distante ainda para o Goiás, para o clube? Começando sobre a questão das dívidas, eu diria que em comparação aos grandes clubes do futebol brasileiro, aos clubes da Série a dívida do Goiás é uma das menores. É uma dívida bem administrável, sabe? O Goiás ele consegue administrar bem a sua dívida. O Goiás não é um clube que nessa gestão atual faz grandes loucuras, contrata sem saber de onde vai tirar para pagar os salários, trabalha com os pés no chão. Para vocês historicamente entenderem também, e aí respondendo esse segundo questionamento, o Goiás ele tem uma família por trás, é a família Pinheiro. O nome do estádio do Goiás é o estádio Ailê Pinheiro, que é o grande nome da história do Goiás.
Hoje, o presidente do Goiás é o Paulo Rogério Pinheiro, que é filho do Ailê. Ailê que está, inclusive, numa situação bem debilitada, né, luta contra um câncer. Então, ele está bem afastado do clube, mas o filho dele é o presidente, o Paulo Rogério Pinheiro. É um presidente que está conseguindo resgatar o torcedor do Goiás, que andou, digamos, em divórcio com o clube, com a diretoria, e ele está conseguindo trazer o torcedor de volta. Os últimos jogos do Goiás, com lotação máxima, mesmo com o Goiás, com essa fase. Ontem, depois de muitos resultados negativos, tínhamos 12 mil torcedores no estádio Ailê Pinheiro. É o que cabe, né? Não tem mais... O Goiás conseguiram vender todos os ingressos praticamente em todos os jogos. O atual presidente do conselho, porque o Ailê é o presidente do conselho, mas está licenciado, é o Edminho Pinheiro, né? Que é sobrinho do Ailê. Então, assim, a família Pinheiro tem uma grande ascensão dentro do Goiás. Os últimos presidentes só entram no Goiás por conta do aval do Ailê Pinheiro e de toda a família, né? Isso é bem compreensível para nós aqui e para o torcedor, né? E numa das últimas entrevistas do Paulo Rogério Pinheiro, né, que fala muito pouco com a imprensa aqui, quando ele apresentou o Paulo Autuori, ele até disse, olha, a vinda do Paulo Autuori para cá tem também como motivo entregar o futebol do Goiás, o clube, o departamento de futebol, para uma pessoa que tem um know-how muito grande, como o Autuori, para que ele possa ficar com tempo livre para preparar o Goiás para esse próximo passo, que é a SAF. O Goiás, no primeiro momento, vai observar, se preparar, mas observar como é que vai ser o caminho aí desses primeiros clubes que estão aderindo, né, a esse novo formato de gestão. Mas é algo, respondendo a sua pergunta, que está no radar do Goiás. O Goiás entende que não tem como ficar para trás, né, deixar de seguir esse caminho. É algo inevitável. Agora só precisa definir qual modelo ele vai preparar para que a SAF chegue para o Conselho e seja aprovada. Até, Charles, a gente acompanha aqui mais à distância, né? Mas eu lembro até que o Goiás tinha uma referência, pelo que se falava, em centro de treinamento, tinha uma estrutura muito boa, né? Isso continua? O clube continua com essa boa estrutura? Ou mudou alguma coisa nos últimos anos, assim? Não, o Goiás tem o estádio dele, que é o estádio Ailê Pinheiro, que era uma área muito nobre em Goiânia, né? Um setor muito bem valorizado, né? Ele está melhorando o seu estádio. O ideal, a ideia é que daqui a alguns anos, aliás, o estádio tem uma capacidade aí para 25 mil torcedores, o que atenderia bem a demanda dos jogos do clube, jogos maiores, talvez se leve para o Serra Dourada, mas no primeiro momento o Goiás tem o seu estádio, tem um centro de treinamento, onde tem aí mais de 10 campos, tem a Casa do Atleta, que é uma casa que recebe jovens do Brasil inteiro e que ficam ali nas categorias de base. No anexo do estádio Ailê Pinheiro, né, onde a gente chama de Serrinha, existe a concentração do time profissional, que é uma concentração 5 estrelas, né? Então o Goiás não precisa se deslocar para o hotel, ele tem toda a sua concentração. Numa cidade aqui da Grande Goiânia, que se chama Aparecida de Goiânia, né, ele tem mais um centro de treinamento para categorias de base. Então o Goiás continua com a sua estrutura. O Goiás sempre foi muito atento à questão do patrimônio. Isso até às vezes o torcedor sempre reclamava muito. Poxa, fez mais um campo, mas não ganha título. Queremos um título nacional, que eu acho que é uma cobrança do torcedor do Avaí, do torcedor do América, do Fortaleza, do Ceará, desses times intermediários emergentes, uma conquista nacional, né? Então o torcedor do Goiás ele sonha muito com isso. Bateu na trave 2 vezes. Em 1990, chegou uma decisão contra o Flamengo numa Copa do Brasil que acabou perdendo na ocasião. E um título internacional em 2010, né? Inclusive eliminou o Avaí aí dentro da campanha aí, né? O Goiás empatava muitos jogos, assim, o Goiás foi meio que fazendo uma campanha péssima no Brasileiro, tanto é que caiu em 2010, mas na Copa Sul-Americana foi muito bem, eliminou o Avaí, o Peñarol, semifinal contra o Palmeiras, mas na decisão, depois de vencer o primeiro jogo diante do Independente aqui no Serra Dourada por 2-0, perdeu lá por 3-1
e perdeu o título nos pênaltis. Não é uma boa lembrança para nós havaianos, né? Mas foi um confronto nas quartas de final, isso contra o Goiás, né? 2-2 aí em Goiânia e 1-0. Diga. Deixa eu fazer uma pergunta aí. Quantos confrontos? Quem leva vantagem no retrospecto? Goiás ou Avaí? Se eu não estou equivocado. É o Goiás, eu não lembro agora de cabeça. Esse é para o nosso Avaí Números, hein? Pois é, mas eu falhei hoje, eu não estudei. Nós temos um site aqui que é muito parceiro do feriado hoje, pô. Que é muito parceiro do Sistema SAGS de Comunicação. Eu até abri aqui quando recebi o convite para participar. A partida de segunda-feira vai ser a 22ª partida entre Goiás e Avaí. Eles têm 3 empates, 9 vitórias para cada lado. Tá 9 equilibrado, vitórias então. para cada lado. Existe o equilíbrio. Ano passado, o Goiás venceu na Serrinha por 3-0, mas perdeu aí por 1-0. Deixa eu fazer mais uma pergunta de vestibular aqui. Qual foi o primeiro confronto? Vocês se lembram? Quando foi? 1999, 4-1. Pois é, foi uma balaiada que o Avaí deu no Goiás. Eu me lembro que o Avaí fez uma grande fase de classificação, né? Foi. Depois acabou sendo eliminado logo no mata-mata. O Goiás chegou até aquela fase final com o Vila Nova, com o Bahia, com o Santa Cruz, e o Goiás e o Santa Cruz subiram, né? Olha o Avaí aqui, que era comandado pelo técnico Cuca. Tinha Miguel, Sedenir, Zambiase, Jean e Guilherme. Luiz Fernando, Arthur e Dirley, Fantique, Marquinhos e Alex Rossi. Só um parênteses. Barroca, esse time que ganhou de 4-1, Barroca, tinha 3 volantes. Arthur, Dirley e Luiz Fernando eram 3 volantes. Se bem que o Dirley era um volante apoiador, né? Box to box. Mas era do Campeche, né? O Barroca por aí é o técnico que ataca bastante? Ataca, mas... Ele só ataca. Defender para quê? Ele trabalhou durante... Ele teve 2 passagens aqui no futebol goiano. As 2 no Atlético Goianiense. Uma ele conquistou o acesso e depois ele teve uma outra em Campeonato Brasileiro da Série A. Até começou bem, depois acabou caindo de rendimento. Aqui ele tinha uma coisa que chamava muita atenção. Ele gostava muito de dobras de laterais. Não sei se ele está fazendo isso aí no Avaí. Não, aqui não. Essa, ele esqueceu tudo. Defesa, ele esqueceu tudo. O Felipe, ele lembrou de 99, né? Há pelo menos mais 2 grandes vitórias do Avaí contra o Goiás, que é a de 2009, né? Que o Avaí emenda aquela sequência de 11 jogos sem perder, iniciando contra o Goiás, contra o Goiás, né? Que joga o Luiz Ricardo na lateral, 3 zagueiros, tal, e aí depois ganha do Sport lá, emenda 11 jogos. E o de 2018 também, né? Uma grande vitória, se eu não me engano, foi 3-1, se eu não me engano. Daniel Amorim fez gol. Eu não lembro bem o placar. 3-0. 3-0, Foi no Estádio Olímpico lá em Goiânia. Exatamente, uma grande vitória naquele acesso do Avaí também. Então, do que eu me lembro, assim, são mais 2 grandes vitórias do Avaí contra o Goiás. E a perda da Copa do Brasil também, né? Se eu não me engano, né? 2018, que o nosso querido Claudinei Oliveira, me perdoe, o Felipe Borges, não está aqui para se defender, mas ele faz o famoso 6-3-1, aí ele tinha que cair mesmo.